falar de mais uma parte de cálculos químicos, vamos falar agora da estequiometria. Que diabos é isso? Estequiometria é aquela correlação numérica proporcional entre as substâncias envolvidas numa reação. Tá? A estequiometria é regida por leis chamadas leis ponderais, leis da massa, certo? Bom, todo mundo vem com uma certa noção, desde o ensino fundamental, lá, 8º, 9º ano, né? Agora tem 8º, 9º, antigamente era só 8º. E de fazer um ajuste, né? Então vocês aprendem lá que tem que ter o mesmo número de átomos de cada elemento antes e depois da seta de reação. De onde é que vem essa noção? De onde é que vem essa ideia teórica? Vem da lei da conservação da massa, lei de Antoine Laurent Lavoisier, considerado pai da química, né? É atribuída uma frase, a ideia dele, aquela que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele não falou isso, mas foi um outro pensador que, estudando o ideário de Lavoisier, chegou à conclusão que dava para resumir assim. Funciona, funciona. Tá? Bom, a gente pode pensar dessa forma. Tem uma outra forma de pensar a lei de Lavoisier. Se eu somar a massa de todo mundo antes, todos os reagentes, essa massa tem que ser igual à massa de todos os produtos. Certo? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos testar aqui. Ok? Então, vamos lá. O primeiro método que a gente usa para fazer balanceamento de equações é chamado método das tentativas. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Ó, antes da seta de reação, eu tenho 3 átomos de carbono. Depois eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 3. Vou ficar com 3 carbonos antes e 3 depois. Eu não posso mexer nos índices, esses números pequenos aqui embaixo, ó. Tá? Te arruma com coeficiente, esse número grande. Não vamos esquecer isso aí. Eu tenho aqui 8 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Bom, então eu vou colocar aqui 4. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Muito bem. Se eu calcular aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 oxigênios mais 4 oxigênios são 10 oxigênios. Significa que eu tenho 10 oxigênios aqui no produto. Então eu tenho que ter 10 oxigênios antes. Então eu vou botar um 5 aqui. Que é 5 vezes 2 vai dar 10 oxigênios também. Acabamos de fazer o balanceamento da equação. Certo? O ideal é sempre usar os menores números inteiros. Certo? Os menores números inteiros. Eu poderia usar uma fração aqui? Poderia. Eu poderia ter usado meio, 5 meios, 3 meios e 2. Eu poderia usar um múltiplo? 2, 10, 6, 8? Poderia? Poderia usar qualquer fração e qualquer múltiplo. Isso chama-se lei das proporções ou lei de Proust. Tá? Se eu tenho que uma molécula de C3H8 vai reagir com 5 moléculas de O2, 2 vão reagir com 10, 3 vão reagir com 15 e assim por diante. Isso é a lei das proporções. Ok? Vamos ver se funciona essa história aí da massa antes e depois. Vamos calcular aqui. Vamos pensar primeiro aqui no propano, né? C3H8. Olha só, a massa do carbono é 12. Vamos começar falando desse cara aqui. A massa do carbono é 12. São 3 átomos de carbono. Então temos 36 aqui só de carbono. A massa do hidrogênio é 1 vezes 8, 8. Somei tudo. 36 mais 8, nós temos aqui uma massa molecular igual a 44U. E temos uma massa molar igual a 44 gramas por mol. Eu posso deixar só gramas tranquilamente, sabendo que é molar, ou posso escrever barra mol ou vezes mol na menos 1. É a mesma coisa. Tá? Bom, vamos aqui pro oxigênio. Vamos lá. Aqui no oxigênio a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Olha só. Vamos calcular aqui pro oxigênio, ó. Opa, eu botei essa linha azul aqui, mas quase perdi esse 5. Ó. Esse 5 que eu vou dividir aqui, ó. Esse 5 pertence ao O, né? Então vamos lá. Então eu sei que vamos fazer aqui nosso pequeno cálculo. Massa do oxigênio, na tabela é 16. Só que são 2 átomos. Então vezes 2, 32. Nós temos aqui só oxigênio, então 32. Então,
soma, obviamente, que vai dar uma massa molecular igual a 32U. Nós vamos ter uma massa molar igual a 32 gramas por mol, só 32 gramas. Qual é o detalhe? Eu tenho 5 mols aqui, esse 5 é o número de mols. Então, se eu fizer aqui o 32 vezes 5 mols, certo? Eu vou ter 2 vezes 5, 10, vai 1, 3 vezes 5, 15, com 1, 16, 160 gramas, tá? Eu poderia ter feito esse raciocínio aqui? Sim. Se não tem número na frente, é 1. Então eu multiplicaria por 1 mol. Então isso aqui daria 44 gramas. Certo? O que eu posso fazer aqui? Uma receita de bolo. 44 gramas de C3H8 reagem com 160 gramas de O2. Tá? Notem que matematicamente eu vou simplificar mol na menos 1 com mol. Mol na menos 1 com mol. Tá? E na verdade eu apliquei aquela formulinha N igual a M sobre M. O M eu achei calculando pela fórmula e o coeficiente aqui de ajuste, ó, é o meu N. Tá? Então eu acabei usando aquela formulinha lá para fazer a correlação. Ou posso fazer por proporção direta, por regra de 3, né? Só multiplicando. Olha só, se vocês somarem tudo aqui, eu vou ter 160 gramas de O2 somados com 44 gramas de C3H8. Isso vai dar um total de, ó, 4, 6 e 4, 10, vai 1, 204 gramas de reagentes. 204 gramas de reagentes. Bom, vamos dividir aqui, de novo, para não se perder. Olha só, vamos fazer para os produtos agora. Olha o CO2, vamos pegar o CO2 aqui, até que assim, vai ser CO2. Ó, massa do carbono é 12 vezes 1 carbono, 12. Massa do oxigênio é 16 vezes 2 oxigênios, 32. Vou somar. Massa molecular, 12 mais 32, 44U. Tá? Massa molar é o mesmo número, 44, expresso em grama por mol. Está lá no nosso primeiro vídeo de cálculos químicos. Certo? Só que eu tenho 3 mols aqui, ó. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 3 mols. 44 vezes 3 vai dar 4 vezes 3, 12. Vai 1, 4 vezes 3, 12 com 1, 13, 132 gramas. Tá? De gás carbônico. Mesma coisa, ó. Nós fizemos aqui, ó. Acabamos simplificando isso. Tá? Vamos falar da água aqui, que saiu na forma de vapor, aquele Vzinho ali de vapor. Então, olha só. Vamos para a água. Ó, minha chave aqui ficou feia, a dar com pau. Então, massa do hidrogênio é 1 na tabela, vezes 2, 2. Massa do oxigênio é 16, tem apenas um átomo de oxigênio, 16. Soma tudo. Massa molecular da água nós já sabemos, é 18U. Significa que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Certo? São 4 mols de água aqui no balanço. Então, vezes 4 mols. 18 vezes 4, 8 vezes 4. Né? 8 vezes 4, quanto que dá? Ó, 8 vezes 2, 16. Vezes 2 de novo, 32, não é isso? Então, 32, vão 3. 1 vezes 4, 4. Com 3, 7. 72 gramas. Tá? Bom, de novo aqui eu simplifico mol na menos 1 com mol, né? Por isso que fica só grama na unidade. Se eu somar aqui os produtos, olha só. Se eu somar os produtos, eu vou ter 132 gramas de CO2 com 72 de água. Somei tudo. Quanto vai dar? 2 e 2, 4. Essa é fácil. 13, 7, 10. 0 vai 1. 204 gramas de produtos. Tá? E eu posso fazer várias regras de 3. Por exemplo, se perguntarem assim para vocês, quanto de gás de efeito estufa foi gerado na queima de uma massa específica lá de C3H8? Vocês podem fazer a regra de 3. Para cada 44 gramas de C3H8, nós vamos gerar 132 de gás carbônico.
tá? Então essa que vai ser a proporção dessa equação, dessa reação química. Ok? Vocês imaginam então quantas coisas são influenciadas por isso aqui? Síntese de remédios, de tintas, de produtos industriais, fábrica de adubo, tudo é regido em cálculo de massa, né, por estequiometria e cálculos químicos. Então a partir daqui nós vamos começar a juntar essas coisas, depois misturar com a parte de estudo dos gases, né, para trabalhar com esses cálculos químicos todos. Tá bem? Não vamos perder o fio da meada, tá certo? Vou anotar isso aí direitinho. Tudo que é cálculo, se estuda assim, eu vou ensinar vocês a estudar, porque me parece que muitos não sabem estudar, não é por mal, não estudam ou estudam errado. Olha só, isso aqui o cara anota rapidão num caderno velho. Vai lá, toma um café, sei lá eu, qualquer coisa, volta e tenta refazer os cálculos sem colar daqui. Entendeu? Que aí tu vai exercitar tua mente a executar essas tarefas. Tá bom? Então, bora lá anotar e exercitar e vamos em frente!